Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Pois bem, estamos chegando ao fim do nosso curso, tá? Essa é a última formação a respeito desse curso de consagração de Nossa Senhora, pelo método de São Luís Grande Montfort, onde hoje iremos ver a segunda parte do 8º capítulo, tá? O Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Maria, onde abordaremos os pontos 226 a, 257 a 200 e até o fim, tá? Vai até o fim, que a gente vai pegar também um pouco dos complementos ali, então, do 257 adiante, beleza? Mas antes de nós iniciarmos, bora fazer só aquela pequena oração de sempre. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, faze que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Santo anjo do Senhor... perdão, já foi, né? Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para quem vós comece, para quem vós termine tudo aquilo que fizermos, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pois bem, na primeira parte desse capítulo, né, nós vimos sobre as práticas exteriores dessa devoção, que são 7. Vamos lembrar. A primeira é a consagração em si, depois dos exercícios espirituais. Estamos no dia 7 de dezembro, amanhã nós iremos nos consagrar e amanhã nós finalizaremos os exercícios espirituais, esses 33 dias, né? Depois a gente falou sobre como é cada semana, né? Os 2 dias preparatórios, a primeira, segunda e terceira semana e a consagração em si, né? Lembrando que a gente deve estar confessado em estado de graça, né? E devemos participar da Santa Missa lá. Para quem for consagrar-se sozinho, né? Faz diante da imagem de Nossa Senhora, beleza? A segunda prática exterior é a recitação da coroinha de Nossa Senhora, a pequena coroa, né? Da Santa Virgem. A terceira devoção externa, né, exterior, é o uso das pequenas correntes de ferro, as cadeias, né, que a gente pode utilizar no pulso, no tornozelo, na cintura, no pescoço, né. A quarta é a devoção especial ao mistério da encarnação. A quinta é a grande devoção à Ave Maria e ao Terço. A sexta é a oração do Magnificat. E a sétima prática é o desprezo do mundo. E aí, uma vez visto essas práticas exteriores, cabe agora a gente ver as práticas interiores. Além disso, falaremos um pouco sobre como nós devemos nos portar antes, durante e após a comunhão, né, na Santa Missa, como consagrados, e o que o consagrado reza todo dia, tá? Tem algumas orações que nós devemos rezar todos os dias, tá? Pois bem, para aqueles que querem ser santos, né, e terem um grau um pouco mais elevado, podemos dizer assim, né, no caso, estar um pouco mais unidos a nosso Deus, nós devemos, incentiva-se constantemente a gente fazer todas as coisas por Maria, com Maria, em Maria e para Maria, para que melhor a gente possa fazer por Jesus, com Jesus, em Jesus e para Jesus. E aí a gente consegue nos unir a Deus através da Virgem Maria e essa consagração, essa devoção exerce o seu efeito, tá? Então São Luís ele vai iniciar dizendo, né, as práticas particulares interiores, né, que a gente vai meditar hoje, falar, explicar, para aqueles que desejam se tornar perfeitos, ou seja, santos, né? Em acréscimo às práticas exteriores que acabamos de citar, das quais não se deve descuidar, quer por negligência, quer por desprezo, tá? Negligência no sentido tipo assim, hoje eu não vou rezar, ou não precisa fazer esses exercícios, não tenho que me confessar, né? Por negligência mesmo, né? Ou por desprezo, tipo, poxa, rezar Ave Maria, né? Negócio tão simples, uma coisa assim, não pode acontecer, né? Mas que não deve se descuidar, né, dessas práticas exteriores, segundo permitem as possibilidades e as condições de cada um, né? Tem algumas questões que a gente tem que rezar de acordo com a nossa possibilidade, tá?
Por exemplo, rezar um rosário para muitos pode ser difícil, pode ser inviável até, mas pô, será que encaixa um terço, né, um terço mariano? No dia a dia mesmo, tá ali tomando banho, reza 2 mistérios, tá ali andando, reza mais um, né? Tá lavando a louça, reza outro, e assim vai, né? E aí ao fim do dia consegue rezar o terço, né? Mesmo que não seja tudo uma sequência, a gente consegue, segmentando, a gente consegue rezar o terço no dia, né? E aí agora a gente vai se referir às práticas interiores, né, santificantes para aqueles aos quais o Espírito Santo chama a uma perfeição elevada. Tais práticas cabem em 4 palavras na medida que serão feitas. Foi aquilo que eu disse. Por Maria, com Maria, em Maria e para Maria, a fim de que sejam feitas mais perfeitamente por Jesus Cristo, com Jesus Cristo, em Jesus Cristo e para Jesus Cristo. Então vamos lá. Realizar os atos por Maria. Devem realizar todos os atos por Maria, isto é necessário que obedeçam à Santíssima Virgem em todas as coisas e sejam conduzidos em todas as coisas por seu Espírito, que é o Espírito Santo de Deus. Aqueles que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, né? De fato, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Romanos 8,14. Os que se deixam conduzir pelo Espírito de Maria são filhos de Maria e, consequentemente, filhos de Deus, como demonstramos. Dentre tantos devotos da Santa Virgem, os verdadeiros e fiéis devotos são unicamente aqueles que se deixam conduzir por seu Espírito. Afirmei que o Espírito de Maria é o Espírito de Deus pelo fato de que ela jamais se deixou levar pelo seu próprio Espírito, mas que sempre pelo Espírito de Deus, que de tal maneira foi o seu mestre que acabou por se tornar seu próprio Espírito. Por essa razão, declara Santo Ambrósio, que a alma de Maria esteja em cada um para glorificar o Senhor, que o Espírito de Maria esteja em cada um para alegrar-se em Deus. Que felicidade possui uma alma que, a exemplo de um bom irmão jesuíta chamado Rodrigues, morto santamente, foi possuída pelo Espírito de Maria e é governada por um espírito de mansidão e fortaleza, zelo e prudência, humildade e coragem, pureza e fecundidade. A fim de que a alma se deixe conduzir por esse Espírito de Maria, que é o Espírito Santo de Deus, né? Não é que a Virgem Maria é uma pessoa divina e que uma quarta pessoa, né? E que, enfim, mas que a Virgem Maria ela ignorou-se tanto a si mesmo, as suas condições, emoções, inspirações, pensamentos, desejos, vontades, enfim, todo o seu ser ela se aniquilou para que seja somente a vontade, os pensamentos, os planos, as moções do Espírito Santo de Deus. De tal modo que é como se ela fosse uma casa e a inquilina, que é ela mesma, ela retirasse e falou: Espírito Santo, agora és tu quem moras aqui. Entende? Então, é nesse sentido, tá? E aí, a fim de que a gente seja conduzido pelo Espírito de Maria, que é o Espírito Santo, é necessário, ou a gente pode entender isso daqui, sabe como? Se deixar mover pelo Espírito Santo através de Maria, tá? É como se a Virgem Maria ela fosse uma tradutora, talvez assim, das moções do Espírito Santo, né? Ou ela mais ela fortaleça melhor a mensagem, né? Não que seja fraco, mas que a repetição, por exemplo, né, um meio. Mas de todo modo, o que eu quero dizer aqui é que através da Virgem Maria a gente é conduzido pelo Espírito Santo e a partir disso daí nós nos santificamos, tá? E aí, para que a gente seja conduzido, a gente precisa renunciar ao nosso próprio espírito, às nossas próprias luzes e vontades, antes do que quer que seja. De fazer uma oração, por exemplo, de presidir ou participar da Santa Missa, de receber a Eucaristia, porque se seguirmos as trevas de nosso espírito e a malícia de nossa vontade própria, ainda que as consideremos boas, servirão de obstáculo ao Espírito de Maria. Entende? Então, assim, a gente tem que se esvaziar de nós mesmos e deixar conduzir somente pela voz de Maria, que não distingue nada da voz de Deus, tá? Não que seja a voz de Deus, mas que é como se Deus fala assim, ó, 2 mais 2 é 4. Eu falasse 2 mais 2 é 4. A minha voz, o que eu estou falando, é a mesma coisa que Deus está falando. Minha voz é de Deus? Não, mas a mensagem é a mesma, entende? Eu estou explicando tudo isso de forma muito esmiuçada, porque pode ter pessoas escrupulosas que vão assistir esse vídeo, ou estão vindo do meio protestante, ou estão contaminadas pelos pensamentos protestantes e que podem criar uma resistência com isso, né? Então é sempre bom esmiuçar
bem essas questões, tá? E aí, mesmo que sejam boas as nossas intenções, pensamentos e tudo mais, a gente acaba criando esse obstáculo e não deixa ouvir a voz de Maria, entende? Então a gente tem que ter esse cuidado, tá? Segundo, devemos entregar-nos ao Espírito de Maria para sermos movidos e conduzidos como ela desejar. Precisamos nos colocar e nos abandonar em suas mãos virginais, como uma ferramenta nas mãos do trabalhador, como um violão nas mãos de um bom músico. Precisamos nos perder e nos esquecer nela, como uma pedra lançada no mar, o que se faz de maneira simples e instantânea, com o único movimento do Espírito, ou verbalmente proferindo, por exemplo, as seguintes palavras: renuncio a mim mesmo e me entrego a vós, minha amada mãe. Essa daqui pode ser uma oraçãozinha que a gente faça no dia a dia, tá? Inclusive nos momentos de tentação. E mesmo que não sintamos nenhum deleite sensível nesse ato de união, ou seja, aquele arrepio, né? Aquela inspiração, né? Mesmo que a gente não sinta esse deleite sensível nesse ato de união, nem por isso ele deixa de ser legítimo, ou seja, eficaz, ou seja, vai continuar gerando frutos, tá? Assim como se disséssemos como o mesmo teor de sinceridade e para grande desgosto de Deus, eu me dou ao diabo. Neste caso também, embora a afirmação não implicasse qualquer mudança sensível, não deixaremos de ser verdadeiramente do diabo, tá? Então, o que ele quer dizer aqui é que independente do lado, né? Claro que não é para ser do lado do diabo, tá, gente? Pelo amor de Deus, nunca, tá? Mas o que ele quer falar aqui é o seguinte: mesmo que a gente não sinta aqueles arrepios, aquelas inspirações, etc., né? A nossa oração tem eficácia, tá? Nossa intenção tem eficácia, vai gerar frutos, tá? Até porque nossa fé, ela é racional, não é emocional. Porque se não passou a emoção, ixi, cadê minha fé? Acabou, né? Aí é triste. E por fim, de vez em quando teremos, durante uma ação e depois dela, de renovar o mesmo ato de oferenda à união, tá? Renuncio a mim mesmo e me entrego a vós, minha amada mãe. Quanto mais esse hábito de tornar arraigado em nós, mais rapidamente nos santificaremos e mais cedo chegaremos à união com Jesus Cristo, ou seja, nos santificaremos, que necessariamente se segue sempre a união com Maria, porquanto o Espírito de Maria é o Espírito de Jesus, tá? Então, basicamente, fazer as coisas por Maria é fazer as coisas por Jesus, tá? E para que isso seja feito, é necessário que a gente não dê muita atenção às nossas próprias vontades e razões, e quando nós percebemos que isso não está acontecendo, né? Devemos sempre recorrer à oração de Jesus no Horto das Oliveiras, que seja feita não a minha, mas a tua vontade. E seguir a exemplo de Maria, que em muitas passagens vai dizer que ela guardava as coisas em seu coração. Então, mesmo que a gente não entenda, mesmo que a gente não compreenda, mesmo que a gente tenha medo, né? Seja feita a tua e não a minha vontade, tá? E aí a gente se abandona a divina providência seguindo o exemplo de Maria. E então a gente vai conseguir ser perfeitamente orientados pelo Espírito Santo de Deus e nos abandonaremos, né? A, e conseguiremos ser orientados pelo Espírito Santo de Deus, né? E como tudo que nós fazemos em relação a Maria repercute em nossa relação a Deus, tá? Tudo que se a gente se abandonar à providência de Maria, inevitavelmente a gente vai se abandonar à providência divina, tá? E assim nós nos uniremos a Deus e nos santificaremos. O segundo ponto, isso daí foi fazer as coisas por Maria, tá? Agora a gente vai fazer as coisas com Maria. Devemos fazer todas as nossas ações com Maria, ou seja, é necessário em nossas ações olhar Maria como um modelo plenamente acabado de toda a virtude e perfeição que o Espírito Santo formou numa simples criatura, para que a imitemos segundo nossas possibilidades. Assim sendo, em cada ação necessitamos questionar como Maria Santíssima a cumpriu ou cumpriria, como se encontrasse em nosso lugar. Por conseguinte, temos de considerar e refletir sobre as grandes virtudes praticadas por ela ao longo de sua vida, né? Particularmente, sua fé viva, que a fez crer sem vacilar na palavra do anjo. Ela acreditou com fidelidade e constância até o pé da cruz sobre o nome Calvário, sobre o Monte Calvário. Sua humildade profunda, graças à qual ela foi capaz de viver oculta, guardar silêncio, tudo suportar e buscar sempre o último lugar. Sua pureza completamente divina, que foi e sempre será sem igual abaixo do céu, e finalmente todas as suas outras virtudes. Para que não se esqueça, repito mais uma vez, Maria é o mais excelente e único molde de Deus, o mais adequado a produzir imagens vivas dele, com pouco gasto e com rapidez. E uma alma que, ao encontrar esse molde nele se derrama, logo se transforma em Jesus Cristo, representado pelo molde com realismo.
realizando, né? A gente viu isso, né? Que a Virgem Maria é o caminho mais rápido, fácil, seguro e perfeito para se unir a Jesus Cristo, né? Isso daqui a gente já viu. E a gente já viu também que os santos padres já chamavam a Virgem Maria de molde de Deus, né? Forma de Deus, forma dei, né? Então, o que ele está dizendo aqui é que se a Virgem Maria é a criatura mais perfeita, se nós a imitarmos, nós também seremos perfeitos e, por conseguinte, santos, né? E aí, as virtudes dela serão o nosso norte, as diretrizes do nosso viver, tá? E assim, procederemos segundo as vontades de Deus e nos uniremos a Ele, tá? E aqui é importante dizer que a gente precisa conhecer a Virgem Maria para imitá-la, né? A gente precisa ter intimidade, tá? A gente tem que conhecê-la, a gente tem que nutrir orações, nutrir essa intimidade em alguns momentos com nossas próprias palavras. Ó, mãe, estou aqui, queria conhecer-te mais. Simplesmente assim, com suas próprias palavras, né? Como se você estivesse conhecendo uma outra pessoa de fato, tá? A Virgem Maria, por já estar no céu e ser a criatura mais perfeita, ela nos conhece perfeitamente, né? Uma vez que ela está unida perfeitamente a Deus, e Deus é onisciente e ele concede essa graça àqueles que já estão no céu, né? Mas nós não conhecemos Maria, tá? E aí, cabe a nós fazermos os exercícios espirituais, por exemplo. É por isso que numa das semanas, né, na segunda semana especificamente, a gente reza nessa intenção de conhecê-la, tá? Porque conhecendo-a, nós conseguimos imitá-la. Imitando-a, nós imitamos a Deus. Imitando a Deus, nós nos unimos a Ele. E aí nos santificaremos e seremos salvos, tá? A terceira questão é fazer todas as ações em Maria. Devemos fazer todas as nossas ações em Maria. Para entendermos bem esta prática, precisamos saber que a Santíssima Virgem é o verdadeiro paraíso terreno do novo Adão, do qual o antigo paraíso terreno era apenas a figura. Desse modo, existem riquezas, belezas, raridades e doçuras inexprimíveis nesse paraíso terreno, deixadas nele pelo novo Adão, Jesus Cristo. Foi nesse paraíso que, durante 9 meses, ele encontrou toda a complacência, operou maravilhas e produziu riquezas com a grandiosidade de um Deus. Esse santíssimo lugar se constitui de uma terra virgem e imaculada, que formou e nutriu o novo Adão, sem qualquer mancha ou sujeira pela obra do Espírito Santo que nele reside. É nesse paraíso terreno que se encontra verdadeiramente a árvore da vida, que trouxe Jesus Cristo, o fruto da vida. A árvore da ciência do bem e do mal, que trouxe a luz ao mundo. Nesse ambiente divino existem árvores plantadas pela mão de Deus, irrigadas por sua divina unção, que deram e dão diariamente frutos de delícia divinal. Também se vêem canteiros repletos de belas e diferentes flores das virtudes, que exalam um perfume que inebria até os anjos. Há nesse lugar verdes prados de esperança, torres de força inabalável, belas casas ornadas de confiança. Somente o Espírito Santo pode revelar a verdade oculta por essas figuras de coisas materiais. Também existe nesse lugar um ar puro, sem poluição, um lindo dia sem noite, da humanidade santa, um belo sol sem sombra, o sol da divindade, a fornalha abrasadora inextinguível da caridade, da qual todo ferro jogado dentro é abrasado e transmutado em ouro. Há um rio de humildade que brota da terra e que, dividindo-se em 4 afluentes, irriga-se todo esse ambiente encantado. São as 4 virtudes cardeais. E aqui eu lembro que as 4 virtudes cardeais é a prudência, a justiça, a fortaleza ou coragem e a temperança, tá? E falando através dos padres, dos santos padres, o Espírito Santo assim definiu a Santa Virgem, a porta oriental pela qual o sumo sacerdote Jesus Cristo veio e voltará ao mundo. Ele veio pela primeira vez por ela e voltará da segunda vez também por ela. O santuário da divindade, o repouso da Santíssima Trindade, o trono, a cidade, o altar, o templo e o mundo de Deus. Todos esses diferentes títulos e louvores expressam a mais pura verdade no que diz respeito às múltiplas maravilhas de graças que o Altíssimo fez em Maria. Oh, quantas riquezas, oh, quanta glória, oh, que prazer, oh, que felicidade poder entrar e permanecer em Maria, onde o Altíssimo assentou seu trono de máxima glória. Contudo, quanta dificuldade encontramos, pecadores como somos, para obter a permissão, a capacidade e a luz necessárias para nosso ingresso em local tão eminente e sagrado, que tem como guardião não um querubim, tal qual o antigo paraíso terreno, e sim o próprio Espírito Santo, que dele se tornou o mestre absoluto e assim o descreveu.
Você é um jardim fechado, minha irmã, noiva minha, uma fonte fechada, uma nascente lacrada. O Espírito Santo fechou e selou Maria. Os miseráveis filhos de Adão e Eva, banidos do paraíso terreno, só podem entrar nele por uma graça particular do Espírito Santo, da qual precisamos ter merecimento. Tendo sido fiéis e, por conseguinte, recebido essa graça incomparável, falta-nos permanecer no belo interior de Maria com agrado, ali descansando pacificamente, apoiando-nos com confiança, escondendo-nos com segurança e perdendo-nos ilimitadamente para que nesse seio virginal, primeiro, a alma se nutra com leite de sua graça e misericordiosa materna, sua misericórdia materna. Seja liberta de seus pavores, tribulações e pensamentos escrupulosos. Esteja salvo de todos os adversários, como o demônio, o mundo e o pecado, que nele jamais terão permissão de entrar. Essa é a razão pela qual ela diz que todos os que atuam nela jamais cairão em tentação. Ou seja, os que permanecem na Santa Virgem, espírito jamais pecarão de modo considerável. Enfim, para que a mesma alma seja formada em Jesus Cristo se forme nela, pois o seio de Maria, como declaram os padres, é a sala dos sacramentos divinos, onde Jesus Cristo e todos os eleitos foram formados. Tá? Então, basicamente, o que São Luís está dizendo aqui é o seguinte, tá? Na prática, é para a gente não se esquecer de Maria, tá? Constantemente recordar que ela está ao nosso lado, no nosso dia a dia mesmo, nos nossos estudos, tá? E nós devemos estar unidos a ela, tá? Nosso pensamento, vontade, potências, tudo aquilo que já falamos no desenrolar de nossas formações, que somos escravos voluntários de Maria, tá? E de fato, e ao estarmos em estado de graça e confiantes na obediência das inspirações que Maria nos move, né? Ou seja, aquilo que Maria nos iluminou a fazer de forma clara, mesmo contra a nossa vontade, nós devemos fazer e assim nós nos uniremos a ela, tá? Então, para isso acontecer, é necessário que a gente siga verdadeiramente essa devoção, tá? Tudo que a gente já explicou até agora, beleza? Isso a gente já viu, se não me engano, foi no capítulo 5, tá? Então, devemos seguir fielmente o que essa consagração nos mostra. E aí, como a gente pode ver de forma prática se está dando resultado ou não, se estamos seguindo o caminho certo ou não? Os frutos, tá? Porque é impossível a gente estar unidos a Maria e sermos estéreis, né? Então, quando a gente estuda, já estudou, né? Os frutos gerados dessa consagração é justamente isso, essa aplicação, né? A gente vê os frutos de acordo com a nossa união a Maria, tá? O nosso despojar-se de nós mesmos e a nossa união a Maria, tá? E aí a gente consegue ver os frutos e os efeitos, né? As consequências, enfim. E por fim, devemos fazer todas as ações para Maria. Por fim, todas as nossas ações devem ser realizadas para Maria, na medida em que, tendo-nos confiado a seu serviço, é justo fazermos tudo para ela, como um valete, um serviçal e um escravo. O que não quer dizer que ela seja considerada como o fim último de nossos serviços. Jesus Cristo, sim, o é. Mas como nosso fim próximo e nosso meio misterioso e nosso meio instantâneo para alcançá-lo, mas como nosso fim próximo e nosso meio misterioso e nosso meio instantâneo para alcançá-lo. Tal como um servo bom e fiel, não podemos nos deixar levar pela ociosidade. Devemos, ao contrário, sustentados por sua proteção, começar a realizar grandes coisas para essa augusta soberana. Ó, nossa missionariedade aqui. Temos o dever de defender seus privilégios quando estiverem ameaçados, o dever de conservar sua glória quando for atacada, o dever de incentivar todo mundo, quando assim pudermos, a seu serviço e a esta verdadeira e fundamentada devoção. O dever de falar e gritar contra todos os que deturparem sua devoção para ofender seu filho. Desse modo, só podemos esperar dela como recompensa pelos pequenos serviços que lhe prestamos, a honra de pertencer a tão amável princesa, e a felicidade de com ela estarmos unidos a Jesus Cristo, seu Filho, com um vínculo que não pode ser desfeito nem no tempo nem na eternidade.
glória a Jesus em Maria, glória a Maria em Jesus, glória a Deus somente. E aqui não tem nenhuma ambiguidade, tá, gente? Então, o que ele está dizendo aqui é o seguinte: nós devemos ter uma missionariedade. E essa missionariedade tem que ter também não um apostolado, também um apostolado, mas o que eu quero dizer é uma defesa da fé, tá? Uma apologética, tá? Mariana. Porque hoje em dia o que nós mais vemos, principalmente do meio protestante, é que a Virgem Maria é desnecessária, que a Virgem Maria é uma mulher qualquer, que a Virgem Maria... Hoje em dia está até mudando um pouco, falando, não, a Virgem Maria tem uma importância, mas ela não é maior que Deus. Ou seja, estão começando a andar, mas ainda tem muitas resistências, entendem? E aí, quando vierem a ofender nossa mãe, é nosso dever defendê-la, tá? É como se, imagine um palácio, né? E nós somos o exército de Maria, tá? Ou somos trabalhadores e temos a função de guarda também. Então a gente tem que produzir riquezas, vamos dizer assim, para nossa rainha, bem como defendê-la de ataques, tá? E para isso é necessário estudar, tá? É necessário estudar, pedir auxílio à ciência do Espírito Santo, com seus dons infusos e efusos, né? E então ter nossa missionariedade, tá? Então toda a nossa caridade, todo o mérito que nós recebemos, nós entregamos à Virgem Maria. E aí, entregando à Virgem Maria, ela adorna, como nós já vimos, deixa perfeito e entrega a Deus de forma mais agradável a Ele, tá? Beleza. E aí, perdão. E aqui é importante, para finalizar, né? Que é. Aqui. Nós somos os representantes de Maria, né? E para a gente fazer uma analogia, né? Também que a gente pode fazer, nós temos uma família. E a depender dos nossos atos, de acordo com nossas atitudes, nós trazemos honra ou desonra à nossa família, né? E no caso, como consagrados, nós devemos honrar esse pertencimento a Maria, de modo que aqueles que nos vejam, vejam Maria e fiquem encantados ou impactados com esse estandarte que carregamos, tá? E aí, imitando as virtudes da Virgem Maria, a gente exala o perfume dela, podemos dizer assim. E aqueles que sentem o odor desse perfume, inevitavelmente se sentem atraídos por Maria, tá? E aí, então, a excelência dos nossos trabalhos cotidianos, o empenho em nossos estudos, a nossa missionariedade, piedade nas ações, tudo isso, né, impacta nesse sentido, né? Então, é como se nós víssemos e disséssemos, se olhassem para nós e dissessem, nossa, ele é mariano, eu quero ser também, tá? Eles pertencem a Maria. Igual antigamente, quando eles falam, nossa, eles pertencem a tal reino, eles pertencem a tal família, a tal clã, né? E eles tinham aquela, uou, né? Então é esse mesmo impacto que a gente tem que trazer, tá? E aí, com a missionariedade mariana, os homens e mulheres que eram mundanos devem se tornar, né? Esse deve ser nossa intenção, deve se tornar também marianos, né? Se converterem, se tornarem marianos. E assim eles serão perfeitamente homens e mulheres de Cristo. E assim, o reinado de Jesus Cristo vai ser estabelecido na terra. A gente estabelece o reinado de Maria nos corações e depois o reinado de Jesus Cristo. Isso a gente viu lá no capítulo 1, né? Se não foi na introdução, foi no capítulo 1, tá? E aí agora eu queria dizer, explicar como a gente vai proceder na comunhão, tá? Vou ler e explicando parte a parte, né? Vamos lá, como praticar na Santa Comunhão, antes, durante e após a comunhão. Primeiro, né? A gente deve se humilhar profundamente diante de Deus. Deveremos renunciar ao nosso fundamento de corrupção e às nossas disposições de seu amor próprio, de nosso amor próprio, né? Por melhores que nos pareçam. Deveremos renovar a nossa consagração proferindo: sou todo teu, minha querida Senhora, e tudo que possuo é teu. Devemos rogar a essa mãe bondosa que lhe empreste seu coração, para nele a gente poder receber Jesus Cristo, né? Com as mesmas disposições que lhe são próprias. A ela você declara... Eita, é porque é difícil você ler na segunda pessoa e falar na primeira do plural, né? Enfim, vou ler na primeira, na segunda pessoa do singular, tá? Que é tu, né? A ela você declarará
que a glória de seu filho não merece ser diminuída ao ser colocada num coração tão impuro e inconstante como o seu, que poderia inclusive esvaziar-lhe a glória. Mas se ela desejar residir em você para que possa receber seu filho, poderá fazê-lo, em virtude do domínio que tem sobre o seu coração, e assim seu filho será por ela bem recebido, sem mácula nem risco de ser ultrajado ou ter sua glória diminuída. Deus está em seu meio, ela não cambaleará. Você lhe dirá com confiança que tudo bem que você lhe deu é insignificante para honrá-la. Contudo, pela santa comunhão, você se dispõe a presenteá-la com o mesmo presente que o Pai Eterno a presenteou, motivo pelo qual ela será mais honrada do que se estivesse recebendo todas as riquezas do mundo inteiro, e que, enfim, Jesus Cristo, que a ama de modo incomparável, ainda quer encontrar nela o seu agrado e repouso. Não obstante, em sua alma, que é mais suja e pobre do que um estábulo, onde ele não teve dificuldade de comparecer, porque ela ali esteve presente. Você lhe pedirá seu coração por meio dessas palavras: recebo-te como tudo o que tenho, dá-me teu coração, ó Maria. Tá? Então, compreendendo que não somos nada, somos miseráveis, né? Somos apaixonados por nós mesmos, muitas vezes consideramos nós o nosso próprio Deus, né? E reconhecendo nossa indignidade de receber Jesus Cristo, nossa consagrada, nós pedimos à Virgem Maria que ela venha ao nosso íntimo, ao nosso coração, né? De modo que será recebida em nosso corpo, né? Mas esse meio, essa graça que nós recebemos, nós entregamos a Maria, entende? Porque nossas obras, nossa missionariedade, também podem ser poucas, né? São baixas, pequenas. Mas quando nós entregamos a graça da comunhão à Virgem Maria, é o maior presente que nós podemos dar a ela, entende? Porque foi Deus que se entregou a ela, né? É o maior presente que pode existir. Pense num presente que seja maior que esse, impossível você achar. Então, quando você concede essa graça a Maria, né? Podemos dizer assim, com muita audácia, inclusive, né? Quando nós entregamos esse ato da comunhão, né? Recebemos Jesus na hóstia consagrada e nós entregamos à Virgem Maria esse ato, né? Nós imitamos a Deus que entregou seu divino Filho, né? Deus Pai que entregou Jesus Cristo, seu Filho, a Maria, né? Pelo Espírito Santo. Então, é uma profundidade muito gigante aqui, tá? E aí, mesmo que Deus esteja entrando nessa imundície, que somos nós, né? Não é nós que o recebemos, é a Virgem Maria, tá? E aí, Jesus também é mais recebido dignamente, tá? E aí, a gente pode, na fila da comunhão, né, ou antes de entrar na fila da comunhão, até mesmo antes da missa, né, a gente chega ali no sacrário, a gente pode rezar, né? Recebo-te como tudo que tenho, dá-me teu coração, ó Maria. Eu normalmente rezo o seguinte, tá? Sou todo vosso, a Virgem Maria, e tudo que possuo é vosso. Ó minha Mãe, Senhora e Rainha, peço emprestado teu Santíssimo e Imaculado Coração, meu corpo, para receber teu divino Filho, presente de corpo, sangue, alma e divindade, nossa consagrada. Pois eu, o menor mas miserável filho, sou indigno de recebê-lo mesmo estando em estado de graça. Amém. Eu faço essa oraçãozinha antes de receber Jesus, antes de entrar na fila da comunhão, tá? Eu acho muito completinho. Mas assim, isso é muito particular, tá? Você pode desenvolver uma oraçãozinha com suas próprias palavras, tá? E, enfim, fique bem à vontade, isso é muito particular, tá? Se quiser imitar a oraçãozinha que eu faço, também pode imitar sem problema algum, tá? Se você quiser só falar isso daqui, pode falar também. Recebo-te como tu que teu, dá-me teu coração a Maria. Fica bem à vontade, tá, gente? O importante não são as palavras bonitas, é importante dizer isso. O que é importante é as intenções do coração, qual a sua intenção, né? A sinceridade que existe. Isso é e sempre será o mais importante. Durante a comunhão, estando para receber Jesus Cristo, depois do Pai Nosso, você lhe dirá 3 vezes: Domine, non sum dignus. Senhor, eu não sou digno. Como se você estivesse dizendo pela primeira vez ao Pai Eterno que não é digno, em razão de seus pensamentos ruins e atitudes de ingratidão em relação a um Pai tão bondoso, de receber seu Filho unigênito, mas que conta
com a companhia de Maria, sua serva, que o ajuda e lhe dá uma confiança e esperança sem igual junto à divina majestade. Em paz me deito e rápido adormeço, porque o Senhor somente Ele me faz repousar com segurança. Isso a Deus Pai, a Deus Filho. Você dirá ao Filho, Domine, non sum dignus, que você não é digno de recebê-lo em razão das palavras inúteis e nocivas que pronunciou. Por que isso? Porque Jesus Cristo é o verbo, né? Então, em razão das palavras inúteis e nocíveis que nós pronunciamos, nós não somos dignos de recebê-lo. E de ter sido infiel em servi-lo, mas que você lhe suplica piedade, porquanto fará entrar na residência de sua própria mãe e nossa, e que você não deixará em paz enquanto ele não tiver vindo habitar na casa dela. Arrastei-o para mim para não mais soltá-lo, até levá-lo à casa de minha mãe, ao quarto daquela que me deu a luz. A Cânticos 3:4, né? Você clamará que ele se eleve e se faça presente nesse lugar de seu repouso e na arca de sua santificação. Levanta-te, Senhor, para o teu repouso, tu e a arca do teu poder. Você lhe confessará que não põe a confiança em seus méritos individuais, em sua capacidade e esforço, como Esaú, mas nos méritos e na força de Maria, sua querida mãe, com o pequeno Jacó nos cuidados de Rebeca. Também lhe dirá que, embora sendo pecador como Esaú, você ousa se aproximar de sua divina santidade, revestido e munido com os méritos e virtudes de sua santa mãe. Né? Então, aqui a Deus Filho, você recorda que você é miserável pecador, né? E que, uma vez pertencendo à Virgem Maria, você se entrega mais uma vez a ela, né? Você pertence à Virgem Maria. E a Virgem Maria, criatura mais perfeita, que recebeu a graça particular de ser compensada em gerar Jesus Cristo em seu ventre e recebê-lo, né? Receberá novamente, tá? Tá. Ao Espírito Santo você dirá, Senhor, não sou digno de receber a obra-prima de sua caridade, em razão da tepidez e perversidade de suas atitudes e do fato de ter sido resistente às suas inspirações, mas que toda a sua confiança se encontra em Maria, sua esposa fiel. E com São Bernardo você proclamará: esta é minha maior confiança, esta é toda a razão da minha esperança. Você inclusive poderá lhe pedir que venha novamente cobrir Maria, sua esposa indissolúvel, com sua sombra, que seu seio está tão puro e seu coração tão abrasado como nunca, e que sem sua vinda a sua alma, nem Jesus nem Maria serão formados, nem terão digna morada nela. Então, o que você basicamente vai dizer é... é interessante, porque na missa tridentina a gente reza Domine non sum dignus ut intre subtectum meu, sed tanto dic verbo et sanabit anima mea, né? Que significa, Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei apenas uma palavra e minha alma será curada, né? É uma possibilidade também, desde que a gente recorde e tenhamos de antemão essas intenções que São Luís nos propõe, né? E a gente deve meditar isso e devemos elaborar um cronograma bonitinho, né? Então, durante a comunhão, tá Jesus em nossa boca, né? A gente vai meditar nisso. Deus Pai, olha, não sou digno de receber teu divino Filho, mas com a ajuda e a presença de Maria aqui, o recebo de forma mais digna, né? Pois não sou eu, é Maria em mim, né, que o recebe. Da mesma forma, a Deus Filho, que você não é digno devido às suas palavras inúteis e nocivas, né, que se você foi infiel, mas que com a Virgem Maria, né, você está revestida dela, você o recebe. E que ao Espírito Santo, que você não é digno de receber a obra de caridade maior, né, que você não é digno de ter Jesus Cristo em seu ser, mas que como você está com a Virgem Maria, ele irá, você pede, né, a fecundidade que ele não gerou, mas que ele causou em Maria, entende? Ele manifestou, melhor, ele manifestou em Maria. E da mesma forma, como a Virgem Maria está em ti, você pede que ele manifeste essa fecundidade novamente em ti. E aí tu és santificado, tá? Deus Pai Criador, Deus Filho Redentor, Deus Espírito Santo Santificador. Deus Pai que lhe cria e lhe cuida, Deus Filho que lhe redime e lhe salva, e Deus Espírito Santo que lhe santifica, tá? Claro que é tudo junto, né? Tudo Deus aí.
de modo que o Espírito Santo também cria, né, redime, enfim, tem todos os seus papéis. São três pessoas e um só Deus, né? Mas enfim, essa questão é muito burocrática e eu vou deixar isso com Santo Tomás de Aquino, tá? Eu não tenho essa sapiência nem essa sagacidade de explicar de modo tão profundo tal questão. E acredito que só no céu, viu? Mas de todo modo, só quero dizer que tem toda uma correlação aqui, tá, gente? E que ao recebermos a comunhão, a gente tem que meditar nesse mistério, tá? Então, no início, antes de receber a comunhão, nós pedimos a presença da Virgem Maria, para que não seja nós, mas a Virgem Maria que o receba na gente, tá? A gente é como se fosse só um meio físico, entende? E então, ao recebermos Jesus Cristo já com o coração da Virgem Maria, nós meditamos nisso, tá? Em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E aí nós vamos para depois da comunhão, tá? Após a Eucaristia, em atitude de recolhimento interior, com os olhos cerrados, você permitirá que Jesus entre no coração de Maria. Assim você o entregará à sua mãe, que o receberá afetuosamente, o honrará, o adorará profundamente, o amará do modo mais perfeito que poderia existir, o abraçará forte e lhe prestará, em espírito e em verdade, inúmeros serviços que nos são ignorados, em virtude de nossas trevas vultosas, né? Você dará provas de estar profundamente humilhado em seu coração na presença de Jesus que reside em Maria. Você se colocará como um escravo diante da porta do palácio real, onde o rei se encontra em íntimo colóquio com a rainha. E enquanto eles dialogam sem precisar de você, você será transportado espiritualmente ao céu e por toda a terra, pedindo às criaturas que agradeçam, adorem e amem a Jesus e Maria em seu lugar. Isso daqui a gente lembra, sabe do quê? Do nascimento de Jesus, né? Estamos chegando no Natal aí, a gente recorda isso, né? Os pastores, os reis magos, não sei, tem toda uma teoria se são magos de fato, né? Mas enfim, os reis do Oriente, né? Que vão para adorar Jesus Cristo, glorificá-lo, honrá-lo, oferecer a mirra que podemos simbolizar como os nossos sofrimentos, né? Enfim, é como se estivesse a Virgem Maria e Jesus Cristo ali naquele íntimo momento. E a gente chega também, né? E a gente fica meio sem jeito, assim, né? Mas que a gente tá ali nos pés, né? Então, enfim. Você também pedirá a Jesus, unido a Maria, que seu reino venha sobre a terra. Assim, perdão. E aqui, quando a gente vê nas Sagradas Escrituras, né? Os pastores, depois de contar o que lhes havia acontecido, né? Que os anjos foram até eles e falaram: Glória a Deus nos altos céus, paz na terra por ele amados, nasceu-vos hoje um menino, seu nome é Emanuel, etc, etc, né? Os pastores, eles vão até a gruta em Belém, fala para a Virgem Maria o que lhes havia acontecido, a Virgem Maria guarda tudo aquilo no seu coração e eles retornam às suas residências, né, louvando, glorificando a Deus no caminho e contando àqueles que encontraram no caminho o que lhes havia acontecido, né? E aí, esse nosso intuito também, tá? Cadê? Você será transportado espiritualmente no céu e por toda a terra, pedindo às criaturas que agradeçam, adorem e amem a Jesus e Maria em seu lugar, tá? Você também pedirá a Jesus, unido a Maria, que seu reino venha sobre a terra através de sua Santa Mãe, ou a divina sabedoria, ou amor divino, ou que os seus pecados sejam perdoados, ou alguma outra graça, mas sempre por Maria e em Maria. Ou seja, primeiro a gente louva, glorifica, adora, ama a Deus. Segundo, a gente pede nossas graças, né? A gente pede que Jesus converta os pecadores, a gente pede perdão pelos nossos pecados, né? A graça para a gente avançar na vida interior, enfim. E olhando para si mesmo, você dirá a ele: Senhor, não olheis os meus pecados, mas que vossos olhos não enxerguem em mim senão os méritos e as virtudes de Maria. Né? E trazendo de volta à memória os seus pecados, você acrescentará: Fui eu, que sou o maior inimigo que tenho contra mim mesmo, que cometi esses pecados. Ou então, liberta-me do homem perverso e fraudulento. Ou ainda, meu Jesus, é necessário que vós cresçais em mim e que eu seja menos do que sou. Ó Jesus e Maria, crescei em mim e multiplicai-vos fora de mim, isto é, nos outros. Há uma diversidade de outros pensamentos que o Espírito Santo lhe propõe e proporá. Se você cultivar a interioridade, mortificar-se e for fiel a essa grande e sublime devoção que pretendi lhe ensinar. Mas não se esqueça de que quanto mais você deixar Maria atuar em sua comunhão, mais estará glorificando Jesus. E quanto mais você permitir que Maria atue para Jesus e Jesus em Maria, quanto mais profundamente você se humilhar, mais os ouvirá com paz e em silêncio.
sem pelejar muito para ver, saborear e sentir. Pois o justo vive pela fé e, sobretudo, na santa comunhão, que é um ato de fé. Tá? Então, o que eu recomendo aqui também, além de fazer todas essas coisas por Maria, tá? Com Maria, em Maria e por Maria, né? Por, com, em e para Maria, para melhor ser com, em, para, não, por, com, em e para Jesus, né? Eu recomendo também, ah, perdão, só ajeitar aqui. Eu recomendo você, ao receber a, a hóstia consagrada, né, na sua boca, você aguardar um pouco com ela ali sobre sua língua, né? Você pode mastigar? Pode, sem estresse nenhum. Se você quiser engolir também sem mastigar, fica à vontade, tá? Mas como é comer, tomar e introduzir comer a gente mastiga, então sem estresse, né? Mas que você fique por um tempo na sua língua e você medite nessa realidade de que ali é um Deus que está adentrando esse seu organismo, né? É você e Deus ali, entende? As partículas de nosso Senhor adentrará no seu organismo e vai fazer parte de ti, tá? E aí tu és templo do Espírito Santo, tá? A gente recorda isso e até mesmo de forma física, tá? De forma física de fato, né? A gente se torna sagrado e por pertencer à Virgem Maria, agora o Rei dos Reis habita nesse reino, né? Nesse templo, melhor dedicado a Deus, tá? Já que pertence a Maria. E aí a gente deve contemplar esse mistério e essa união, tá? E lembrando, para comungar tem que estar em estado de graça, tá, gente? Ou seja, a gente tem que estar confessado até o momento da comunhão e não ter pecado mortalmente, tá? E aí é o teu momento com Deus, né? E a Virgem Maria estará contigo, né? Ignore todo o resto que está acontecendo ao lado, etc. E foque nessa união, tá? E assim você vai crescer. Também recomendo a oração de Fátima no pós-comunhão, né? O meu Deus, eu creio, eu adoro, espero e amo-vos e peço-vos perdão para aqueles que não creem, adoram, não espero nem vos amo, 3 vezes. E também o Anima Christi, né? Alma de Cristo, santificai-me, corpo de Cristo, salvai-me, enfim. Porque tem uma indulgência parcial associada no pós-comunhão, tá? Tem uma indulgência parcial, então recomendo essa questão. Também recomendo a oração do Magnificat, para melhor louvarmos a Deus. Então, quanto à comunhão é isso, tá, gente? Quanto à comunhão é isso. E aí, cadê? Página 155, né? Aqui são as orações dos exercícios espirituais, tá, gente? Pera aí. Aqui, ó. Não, ainda não. Aqui, práticas interiores, tá? Quanto às práticas diárias de um escravo de amor, pode-se dizer que uma das principais e ideais é a oração do Santo Rosário. Porém, para aqueles que não têm condições de rezá-lo, recomenda-se que reze pelo menos um terço diário. A São Luís Grano recomendou também que cada consagrado a Maria reze diariamente, se for possível, a coroinha de Nossa Senhora. Ademais, como uma das maiores formas de louvar de louvor e ação de graça a Deus por meio de Maria, ele indicou que se rezasse cotidianamente o Cântico de Maria, o que pode ser rezado no momento pós-comunhão ou em qualquer outra ocasião em que se queira louvar, como eu disse nesse instante, tá? Além dessas orações principais, São Luís indicou muitas outras práticas devocionais que são muito edificantes para os devotos da Virgem Santíssima, lembrando que qualquer oração deve ser feita com modéstia, devoção e atenção, tá? Vamos lá, só para a página 60, para vocês verem quais são essas. Tá? A gente já chegou a ver, mas bora ver rapidinho. Tem as interiores, tá? Que é honrá-la como nossa mãe, mediante o culto da hiperdulia, ou seja, estimá-la e honrá-la acima de todos os outros santos, como obra máxima da graça e a primeira após Jesus, verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem. Tá? Meditar nas suas virtudes, contemplar suas maravilhas, manifestar atos de amor, louvor e reconhecimento, invocá-la com cordialidade, a ela oferecer-se e unir-se, realizar cada ato com o objetivo de lhe ser agradável, né? Iniciar, prosseguir e concluir toda e qualquer ação por ela, nela, com ela e para ela, né? No intuito de fazê-lo, como a gente disse, né? Por Cristo, em Cristo, com Cristo e para Cristo, o nosso fim último, tá? Essas interiores. Nas exteriores, a gente pode participar de confrarias, como é aquela das mulheres de Schoenstatt, né?
Enfim, tem muitos movimentos marianos, pastorais, enfim, que vocês podem adentrar, tá? Algumas ordens instituídas em sua honra, difundir seus louvores, fazer jejum, mortificações, esmolas, caridades, etc., em sua honra. Portar insígnias de devoção, como a medalhinha de Nossa Senhora, né? O Santo Terço, o Rosário, o Escapulário, a cadeia, né? Que a gente vai utilizar, como disse, no pulso, no pescoço, enfim. Rezar atenta, devota e modestamente Santo Rosário, e aqui ele vai explicar o Santo Rosário, né? Aqui é interessante, ó. É porque aqui ele fala vários, né? Pera aí, ó. Ressurreição, tal, tal, tal. Também é possível rezar uma coroa de 6 ou 7 dezenas em honra dos anos que acreditamos que tem a Virgem Maria vivido na Terra. Ou a pequena coroa da Santa Virgem, a coroinha de Nossa Senhora, né? Constituída, tal, 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 tal. Ou o ofício da Santa Virgem, que a gente reza todo sábado, tá? Todo sábado a gente tem que rezar o ofício de Nossa Senhora, como consagrada, tá? A acolhida universalmente recitado em toda a igreja, o pequeno saltério, cadê? Ou 14 Pai Nossos e Ave Marias em honra em suas 14 alegrias, ou algumas orações, hinos e cânticos da igreja, como Salve Regina, né? O Alma Redemptoris Mater, o Ave Regina Caelorum, ou Regina Caeli, segundo os diferentes tempos litúrgicos, ou Ave Maris Stella, o Gloriosa Domina, etc., ou Magnificat, ou algumas outras orações de devoção que são abundantes nos livros de oração. Tá? Isso é muito interessante. Conhecer os tempos litúrgicos e as orações possíveis, tá? Depois, pior que eu não elaborei essa parte aqui, mas depois eu posso deixar na descrição algum site que fale sobre isso daqui direitinho, tá? Enfim, cantar e levar outros a entoar cantos espirituais em honra a Nossa Senhora, ajoelhar diante dela e reverenciá-la, dizendo algumas palavras toda manhã, 60 ou 100 vezes, Ave Maria, a Virgo Fidelis, né? Virgem Maria, né? Virgem fiel, Ave Maria, Virgem fiel. Fidelidade, graças divinas, enfim. Cuidar das confrarias, organizar procissões, organizar altares, né? Isso daqui é bonito, coroando e ordenando suas imagens, mandar esculpir imagens, gravar seu nome, enfim, tem muitos atos que a gente pode fazer também, tá? Além dessas orações. Então, o que a gente vai rezar? Terço todo dia, coroinha todo dia, e que era, perdão? E o Magnificat, tá? Só que a gente pode colocar outras orações também. E no sábado, além destas, tá? O ofício de Nossa Senhora, tá? O que eu rezo no dia a dia? Eu rezo a coroinha de Nossa Senhora, o terço mariano, o Ave Maris Stella, que a gente já reza nos exercícios espirituais, né? Ave do Mar Estrela, bendita Mãe de Deus, fecunda sempre virgem, porta filha dos céus, etc, etc, né? O Magnificat, né? Minha alma glorifica ao Senhor, Espírito de Deus, tal. O Subtum, que é a vossa proteção recorremos. Além destas, já partindo para outras áreas, né? A oração de São Miguel Arcanjo, né? A oração do Santo Anjo, a oração de São Bento, né? O exorcismo menor de São Bento, né? A Cruz Sagrada seja minha luz. A alma Redemptoris Mater, né? Que é aquela mãe do Redentor do céu à porta, ao povo que caiu socorre e exorta, né? Pois busca levantar-se virgem pura, nascendo o Criador da criatura. Tem piedade de nós e ouvi suave o anjo te saudando com seu ave. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Oremos, infundi, Senhor, nós vos pedimos, em nossas almas a vossa graça, para que nós, que conhecemos pela anunciação do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, cheguemos por sua paixão e sua cruz à glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Tem outra versão também, que é o que eu rezo, que é o Santa Mãe do Redentor, porta do céu sempre aberta, estrela do mar, ajuda teu povo caído que quer levantar-se. Vós que destes a luz ante a natureza maravilhada daquele que vos criou e permaneceis sempre virgem, antes e depois daquela saudação da boca de Gabriel, tende piedade de nós pecadores. Amém. Além destes, eu rezo o Regina Caeli, né? Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, porque quem merecestes trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia. Rogai a Deus por nós, aleluia. Exultai e alegrai-vos ao Virgem Maria, aleluia, porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Oremos. Ó Deus, que enchestes o mundo de alegria com a ressurreição do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, concedei, nós vô-lo pedimos, que pela intercessão da Virgem Maria, sua mãe, alcancemos as alegrias da vida eterna. Por Cristo Senhor nosso. Amém. E o Ave
Regina Celorum, que é salve Rainha do Céu, salve Senhora dos Anjos, salve Raiz Fecunda, salve Porta do Céu, pela qual a luz nasceu para o mundo, rejubilo a Virgem Gloriosa, entre todas a mais bela, salve esplendor radioso, rezai por nós a Cristo. Amém. Mas, como nós vimos, né, repito, São Luís ele só diz que a gente tem que rezar todo dia. O terço, a coroinha, se possível, e o Magnificat, tá? Mas, enfim. Também eu recomendo a missa diária, se for possível, a missa diária, tá? Que é de grande valor. E que tenha uma vida de confissão regular, pelo menos uma vez por semana ou uma vez por mês, tá? Uma vez a cada 15 dias, o que você achar mais conveniente, tá? E não se deixe levar pelos escrúpulos ou pela aquela condição que eu esqueci, que é uma condição espiritual onde você diz que nada é pecado, né? Esqueci o nome que se dá. Mas enfim, cuidado com isso também, tá? Outras devoções particulares é pessoal, como eu disse, mas você pode perguntar à Virgem Maria e ao Espírito Santo o que eles sugerem, tá? Que eles sugerem que você reze, né? E deixe de antemão que eles não querem que você se sobrecarregue, tá? Isso porque tu se cansa, fica sem querer rezar e isso daí vai trazer prejuízo à sua alma, né? O que a gente chama de gula espiritual. Então, cuidado com isso, tá? Porque isso muitas vezes advém do escrúpulo também. O famigerado pensamento que a gente tem que rezar várias vezes, que senão Deus vai ficar triste ou desgostoso, enfim. Isso é escrúpulo e não é desejoso nem por Deus nem por Maria, tá? Além disso, se você não conseguir rezar uma dessas orações no dia, é pecado mortal? Pô, não é pecado mortal. Ao menos todos os sacerdotes que eu conversei, e a lógica também diz isso, não é pecado mortal. Pode ser venial, mas enfim, é venial. Deve se evitar? Claramente. Mas não é mortal, tá? Se você quiser se confessar e para descargo de consciência, fica à vontade, mas não é pecado mortal, tá? E seria pecado mortal se você simplesmente abandonasse todas as orações, missas e, enfim, pelo menos por um longo tempo, né? Um mês, sei lá. E aí seria pecado mortal, porque você abandonou sua vida oracional, né? Deixa eu ver se tem mais algum ponto que eu queria falar. Então reze e fique em paz, tá? Se você quiser confessar por descargo de consciência, como disse, pode confessar. Mas tire até mesmo você mesmo essa dúvida com o seu sacerdote de confiança, né? Se você confia e tudo mais. E fique em paz, tá? Vamos ver? Acho que era isso, viu, gente? Essas são as considerações que eu gostaria de fazer, tá? E com isso nós chegamos ao fim de nosso curso. Foi uma longa jornada, né? Tive meus perrengues também ao longo desse semestre, né? A gente tá o quê? Uns 4 meses fazendo esses exercícios, essas formações e também os exercícios esses últimos dias, né? Semanas. Mas deu tudo certo, graças a Deus. Espero que vocês cresçam em intimidade com Nossa Senhora, cresçam em santidade, em união com o nosso Deus, se santifiquem, sejam grandes santos e alcancem muitas almas a nosso Deus através da Virgem Maria, tá? Muito obrigado pela confiança, que Deus nos abençoe e a Virgem Maria nos conduza a Jesus Cristo e a vida eterna, tá? Nós nos vemos por aí ou então no céu, né? E aí lá com a Virgem Maria, nosso Deus, e os santos, anjos e todas as pessoas que nós amamos, né, se Deus quiser, a gente se encontra, tá? Se convertam primeiro, convertam suas famílias, convertam seus amigos e depois convertam o mundo, tá? Coloque essa prioridade na vida de vocês, beleza? Principalmente aqueles que estão mais perto de partir e que não merecem, tá? Porque você não faz isso para aqueles que merecem ou não. Isso daí quem vai dizer é Jesus. Você faz o seu trabalho, tá? Então, se você conseguir levar um padre para dar a unção dos enfermos, confessar, dar o viático, a Eucaristia a um enfermo que está prestes a partir, mesmo que seja teu inimigo, tá? Se ele for batizado, veja com um sacerdote de confiança quais são os critérios para ele te instruir direitinho, os seus pais, os seus avós, tios, primos, primas, irmãos, marido, esposa, tá? Mesmo que eles não mereçam, né? Deus pode tocar no coração deles no último momento, tá? E Deus pode querer utilizar você como ferramenta. Então, seja um instrumento eficaz.
tá? E reze desde já pela conversão deles. Importante. Entregue nas mãos da Virgem Maria. Seu coração, suas intenções, seus pensamentos, seus desejos, tudo que tu és e possuis, para que melhor pertença a Deus. É isso, pessoal. Deus vos abençoe. Tamo junto, até a próxima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Antes de finalizar de fato, a oraçãozinha, que é essencial. Vamos lá. Te pedimos, Cristo, nosso amigo, que permitas brotar do teu coração o manancial do teu Espírito Santo sobre essa nova geração, para que, iluminados por ele, anunciemos a luz da alvorada nova primavera do Evangelho. Que em ti sejamos jovens livres e valentes que se atrevam a proclamar com força e entusiasmo a própria fé, impactando o mal com o bem, o ódio com o amor e o mundo descrente com virtudes verdadeiras e autênticas. Que no amor à hóstia consagrada, à Virgem Maria e ao Papa, estejamos preparados a testemunhar com destemor o simbolismo da tua cruz redentora. Amém. Estivemos, sempre estaremos unidos em nome de Deus, que é Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. Até, pessoal.